Eles contam a história de um herói, Davi, o pastor valente que com uma pedra e uma funda derrubou o gigante. Você ouve sobre sua coragem, sua fé inabalável, sua unção para ser rei. Mas o que a religião faz é nos dar um Davi sem pele, sem carne, sem os erros que o fizeram ser quem ele realmente foi. Um herói perfeito que te faz sentir pequeno, distante. Como se a sua própria história de falhas fosse um impedimento para Deus. Já se sentiu assim? Como se seus tropeços te tirassem do jogo? Pensa comigo, se a Bíblia fosse só um livro de super-heróis, onde você se encaixaria? Onde eu me encaixaria? Onde a sua dor, a sua traição, o seu segredo mais guardado teria lugar? A igreja te mostra o Davi coroado, sentado no trono de Jerusalém. Mas e o Davi que escondeu um adultério, que mandou matar um homem para encobrir seu pecado? Esse Davi, o imperfeito, o sujo, o que a religião esconde, é o Davi que precisa te alcançar, porque é na ferida que a verdade se encontra. Essa história não é sobre um conto de fadas, é sobre a crueza da vida. A religião ama um Davi impecável, porque é mais fácil de vender um modelo inatingível. Eles dizem, seja como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas eles nunca te contam como ele se tornou assim, mesmo depois de quebrar tudo em sua volta. Eles omitem as noites que ele chorou, o vale sombrio que ele atravessou, a culpa que o sufocou. E por quê? Porque mostrar a fraqueza de um herói bíblico desmonta a fachada de perfeição que eles constroem para você. Mas a verdade é libertadora, não é? O sistema quer que você se sinta inadequado, sempre correndo atrás de um ideal. Mas a fé verdadeira, a que eu te apresento aqui, abraça a sua imperfeição. Ela não te pede para ser perfeito, ela te convida a ser real. Davi foi real. Ele sentiu o peso do fracasso de um jeito que muitos de nós nunca vamos entender. E foi exatamente nesse ponto, na total desgraça, que ele encontrou algo maior que seus erros, um refúgio que a religião não pode te dar, uma voz que fala nos escombros. Essa voz, ela não condena, ela acolhe, ela não aponta o dedo, ela te levanta. Quando Davi estava no fundo do poço, afogado em suas escolhas, a religião da época o teria cancelado, o teria jogado fora. Mas Deus não opera assim. Não, o que o pai fez foi diferente. Ele esperou, ele chamou. E o coração de Davi, rasgado, se curvou em uma oração de desespero e rendição que está registrada para nós. Uma oração que desmascara a farsa do mérito e da santidade fabricada. Você já se sentiu tão quebrado que a única saída foi gritar? Pensa nisso. O caminho para a libertação não é seguir rituais vazios, mas sim olhar para a história desse rei nu, despido de glórias, e ver a sua própria face. Ver como a graça opera, não apesar dos seus erros, mas muitas vezes através deles. O que a religião escondeu de você sobre o verdadeiro Davi é justamente a chave para a sua própria liberdade. A chave para a fé que move montanhas. Não a que te acorrenta. Mas o que ele fez depois de tudo, depois de se ver no espelho de sua própria miséria, pode te surpreender. Você já sentiu o gosto amargo do segredo? Aquela ferida que ninguém vê, mas que te corrói por dentro, um veneno que a religião manda você engolir e sorrir? Pensa em Davi, rei, sim, glorificado, sim. Mas debaixo daquela coroa, na escuridão do palácio, ele era só um homem que errou feio, que escolheu o caminho torto, que mandou matar para esconder sua vergonha. A religião te mostra o profeta que ungiu o rei. Eu te mostro o profeta que ousou confrontar o rei. Natã, sabe? Ele chegou sem rodeios, com uma história simples, uma ovelhinha, um homem rico que roubou do pobre. Davi, em sua justiça de rei, se inflamou. Esse homem deve morrer, ele decretou. Você já se viu julgando o erro alheio, enquanto um câncer silencioso crescia no seu próprio coração. Essa é a hipocrisia que corrói,
que cega. A hipocrisia que Jesus, nosso Messias, denunciou nos guias cegos de sua época. E Natã, com a coragem que só a fé em Deus pode dar, olhou para o rei e disse: esse homem é você. Imagina o silêncio que pesou, o ar ficando rarefeito, a cena, sabe? O rei, poderoso, intocável, desmascarado, a máscara da santidade, rasgada, as desculpas, a negação, tudo desmoronando diante de uma única frase. Como Davi se sentiu? O que a religião institucional faria com um líder pego em adultério e assassinato? O cancelamento seria imediato, a condenação feroz. Mas Natã não veio para condenar, ele veio para acordar. E a diferença, você entende, é brutal. Aqui não estamos falando de regras ou de um manual de conduta. Estamos falando da alma que mente para si mesma, que constrói muros de orgulho para não enfrentar a própria sujeira. O sistema religioso ama a aparência, o palco, a fé inabalável que esconde as rachaduras. Mas Deus, o Pai, olha para o coração. Ele vê a podridão e, mesmo assim, ainda te chama. Como é possível amar quem falha tanto? O que é essa graça, afinal? A queda de Davi não foi só um tropeço, foi um despenhadeiro. Ele caiu na lama da culpa, da mentira, da morte. E essa queda, paradoxalmente, foi o que abriu os olhos dele. Foi ali, na mais profunda humilhação, que ele parou de se ver como rei e se viu como pecador. Essa é a virada que a religião não quer que você experimente, porque quando você se vê como pecador, você não precisa mais dela para te dar um rótulo de justo. Você descobre que a justiça vem de outra fonte. A verdade é que o Davi que escondeu seu pecado foi o mesmo Davi que clamou a Deus com um coração partido, sem filtros, sem as orações ensaiadas da religião. A dor de ter ferido a quem amava, de ter desonrado o nome de seu pai, de ter quebrado a aliança. Essa dor o levou a uma oração que mudou tudo. Uma oração que não pedia desculpa formal, mas que rasgava a alma em arrependimento. Você já orou assim, de joelhos, sem máscaras, com a alma nua? Ele não buscou a absolvição dos sacerdotes da época. Ele buscou a face daquele que ele havia ofendido. E nessa busca, na vulnerabilidade, na entrega completa, ele encontrou algo que a religião nunca poderia dar: o perdão que restaura. Não o perdão que te coloca de volta na caixa, mas o perdão que te liberta. O que aconteceu com Davi depois desse confronto? Como ele reconstruiu sua vida, sua fé, seu relacionamento com Deus, quando o mundo esperava sua ruína? A resposta pode te ensinar mais sobre a verdadeira graça do que anos de púlpito. Ele se viu diante do espelho da verdade, e a imagem que devolvia era a de um traidor. Não apenas de um homem, mas de seu próprio Deus. A história de Davi não terminou com a revelação de Natã. Ela começou um novo e doloroso capítulo. O preço da queda foi pago com lágrimas amargas, com a perda de um filho inocente, com a dor que rasgou sua própria carne. Aquele que se achava acima da lei descobriu que as consequências da escolha errada não poupam nem reis. A religião institucional muitas vezes promete um passe livre depois do perdão, uma amnésia divina que apaga tudo. Mas a vida, a Bíblia que Jesus ensinou, mostra algo mais profundo, mais real. Davi foi perdoado, sim, mas ele sentiu na pele, na alma, a reverberação de cada ato impensado. Ele se viu prostrado, jejuando, clamando a Deus por um milagre que não veio. O sistema talvez o tivesse isolado, apontado o dedo e exigido rituais de purificação. Mas Davi, ele não buscou rituais, ele buscou a face daquele que ele ofendeu. O rei aprendeu que o verdadeiro arrependimento não é apenas uma palavra, mas um rio de dor que lava a alma. Ele não pediu que a dor parasse. Ele pediu que Deus não o abandonasse, que não tirasse dele o seu Espírito Santo, que o restaurasse, mesmo que a cicatriz do pecado nunca desaparecesse.
Ele entendeu que a verdadeira fé não anula a dor das consequências, mas te dá força para atravessá-las. Muitos tentam ainda hoje esconder seus erros, buscando na religião um refúgio de aparências, uma capa para a miséria. Mas a história de Davi grita uma verdade diferente. Ele não se escondeu. Ele se expôs diante de seu Criador. Seus salmos se tornaram um testemunho da profundidade de sua angústia, um clamor por misericórdia que brotava de um coração verdadeiramente despedaçado. Esse clamor, essa oração que não se calava, é o elo que muitos perdem ao tentar se consertar sozinhos. Pensa no impacto dessa revelação, um rei, no auge do poder, quebrado em público. A vulnerabilidade de Davi revelou a grandeza de Deus. Não a grandeza que condena sem chance, mas a grandeza que abraça o quebrado. A grandeza que enxerga além da falha, que vê o desejo de retorno, o coração que anseia por restauração. É nesse lugar de quebrantamento, onde toda a fé inabalável autoproclamada desmorona, que a graça se derrama de verdade. As consequências das ações de Davi se estenderam por sua família, por seu reinado. Sua casa foi palco de intrigas, traições e mais perdas. O preço foi alto. Mas o que a religião não te conta é que a aliança de Deus com ele não foi rompida. A promessa permaneceu. Por quê? Porque a aliança não dependia da perfeição de Davi, mas da fidelidade daquele que fez a promessa. A verdadeira fé, a que confronta o sistema, entende que a graça não é uma desculpa para o pecado, mas o poder para se levantar dele. Davi se levantou, não ileso, não sem cicatrizes, mas transformado. Sua experiência de queda e redenção forjou nele um rei que, embora falho, se tornou o pai da linhagem do Messias. Aquele que veio para nos mostrar que a cura de nossas feridas não está em nos esconder, mas em nos expor à luz daquele que nos ama. Mas como Davi, um rei quebrado, conseguiu não apenas sobreviver, mas reinar novamente com um coração totalmente diferente. Então, o que acontece quando o seu mundo desaba? Quando a mentira se revela e a vergonha te inunda? Você se esconde? Você se vitimiza? A religião, muitas vezes, te oferece um esconderijo de culpa e um ciclo vicioso de penitência sem fim. Mas Davi, o rei nu, encontrou outro caminho, um caminho que te desafia a encarar a sua própria miséria e ali encontrar uma força que você jamais imaginou possuir. Você está pronto para desenterrar esse segredo? Davi não buscou justificativas, ele não se defendeu. Ele não se curvou diante dos homens, mas se lançou diante de Deus. A Bíblia nos mostra que o lamento de Davi, expresso nos Salmos, não era de alguém que pedia desculpas protocolares. Era o grito de uma alma em agonia, que reconhecia a profundidade do seu erro e a pureza daquele que havia ofendido. Essa oração, essa entrega visceral, é o ponto de virada. A sua maior falha se torna o seu maior portal para a verdade. Você já se permitiu esse tipo de vulnerabilidade? Pensa na ousadia. A maioria de nós tenta parecer forte, mesmo quando por dentro estamos em pedaços. A religião te ensina a colocar uma máscara de santidade, de uma fé inabalável, que muitas vezes não é sua. Mas Davi rasgou essa máscara, ele expôs a ferida, e foi justamente ali, na exposição da sua fragilidade, que ele tocou a mão daquele que pode curar de verdade. Não a cura que te faz esquecer o passado, mas a cura que te transforma através dele. O poder que Davi redescobriu não veio de novos exércitos ou de sabedoria estratégica. Ele veio de um coração contrito. Ele entendeu que sua força não estava em sua perfeição, mas na capacidade de se humilhar, de se arrepender genuinamente. Esse é um contraste brutal com o que o sistema religioso te oferece hoje. Uma santidade fabricada, um caminho de autoajuda espiritual que te distancia da verdadeira fonte de poder.
O poder que vem de reconhecer sua pequenez e a grandeza de Deus. O que ele fez então foi se agarrar à promessa, à aliança que não se quebra, à fé de que o amor do Pai era maior que qualquer pecado. Ele não negou suas transgressões, mas clamou pela misericórdia. E é nessa troca, na entrega da culpa e no recebimento do perdão, que a alma se refaz. É ali que a verdadeira redenção acontece. Você se permite ser perdoado, mesmo quando sente que não merece? Essa jornada de Davi nos ensina que a cura não é um evento único, mas um processo doloroso de reconstrução. Um processo onde você aprende a viver com as cicatrizes, mas sem o peso da vergonha. A falha de Davi o transformou em um rei, com uma compaixão e um entendimento da natureza humana que poucos tiveram. Ele soube o que era cair. E por saber, ele soube como levantar e como estender a mão a outros que caíam. Então, qual é a sua falha? Qual é a sua vergonha? Aquela que você esconde, que a religião te fez acreditar que te condena? A história de Davi te grita que existe um caminho. Um caminho para a verdadeira força que nasce da fragilidade. Um caminho onde sua oração de desespero encontra uma resposta de amor incondicional. Mas o que significa ter um coração segundo o coração de Deus depois de tamanha desgraça? A resposta vai virar sua teologia do avesso. Você já ouviu a frase, Davi foi um homem segundo o coração de Deus? A religião te ensina que isso significa ser perfeito, obediente, sem falhas. Mas depois de tudo que ele fez, o adultério, o assassinato, a mentira, como pode ser? Como um homem tão quebrado, tão imperfeito, pode ainda ser chamado assim? Essa é a pergunta que o sistema te faz engolir sem resposta. E eu digo, a resposta vai mudar sua forma de enxergar o Pai. Pensa no que Davi perdeu. Sua reputação, a confiança de muitos, a vida de um filho. Ele sentiu o vazio da alma, o peso esmagador da culpa. Mas foi nesse fundo do poço, quando a fachada de rei se desfez, que ele encontrou algo que os rituais não podiam dar. Ele encontrou uma conexão com Deus que ia além da lei, além da aparência, além de qualquer conceito de fé inabalável que a religião tentava impor. E você, o que faria se toda a sua estrutura de bom cristão desmoronasse? Para onde você correria? Não foi a ausência de pecado que definiu Davi, mas a sua capacidade de retorno. O jeito que ele, mesmo na mais profunda vergonha, virou o rosto para o Pai. A Bíblia nos mostra um Davi que não se escondeu em sacrifícios formais. Ele se expôs em oração, com um coração rasgado, pedindo perdão verdadeiro, não uma absolvição barata. Ele não disse, vou consertar isso. Ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você entende a diferença? É a diferença entre tentar merecer e se entregar. O sistema religioso vem de uma devoção baseada no mérito. Você faz isso, você ganha aquilo, você não falha, você é abençoado. Mas o coração de Davi nos ensina que a verdadeira devoção não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é, mesmo quando você falha. É sobre a sua atitude depois da queda. É sobre a sua fome por Deus, mesmo quando você sente que não o merece. Não é sobre a perfeição, mas sobre a busca incessante pela sua presença. Não importa o quão sujo você se sinta. Então, o que significa ter um coração segundo o coração de Deus? Não é ter um coração que nunca falha. É ter um coração que, quando falha, corre de volta para Ele. É ter um coração que se arrepende de verdade, que se despedaça, mas se recusa a endurecer. É ter a coragem de ser vulnerável diante do Criador, de mostrar a Ele sua miséria sem medo de ser rejeitado. Essa é a fé que transcende a religião. É a confiança que não importa o quão longe você tenha ido, Ele ainda está esperando. A religião institucional se alimenta da sua culpa e da sua busca por aprovação. Ela te dá regras para que você se sinta bem, mas não te conecta à fonte da vida.
Davi descobriu que a conexão pura é aquela onde você não precisa fingir, onde suas lágrimas são mais ouvidas que suas palavras ensaiadas, onde a sua dor é um convite para a cura. E nessa conexão, ele encontrou um poder de redenção que o transformou, um poder que você também pode encontrar. Quando Davi se viu no abismo, ele não buscou a lógica teológica. Ele buscou o Pai que o amava antes mesmo de ele existir. Ele buscou a graça. E essa busca, essa entrega, o tornou um homem que, apesar de seus erros monumentais, foi lembrado por sua paixão por Deus. Uma paixão que a religião de hoje tenta controlar, encaixotar, mas que é, na verdade, selvagem, livre e transformadora. Mas o que acontece quando você descobre que essa conexão pura tem um custo que a religião nunca te contou? Você já se viu em uma encruzilhada onde a verdade nua te encontra e você não tem para onde correr? O rei Davi se viu ali. Não havia para onde fugir. O palácio, antes um refúgio, tornou-se a arena do seu julgamento mais íntimo. Natã, o profeta, trouxe a voz de Deus não como um trovão de condenação, mas como um bisturi que separa a mentira da carne. E essa dor, a dor da verdade, é a primeira etapa para a liberdade. Você consegue aceitá-la. A religião institucional te vende a ideia de que a verdade é um caminho confortável, pavimentado com promessas de prosperidade. Mas a Bíblia nos mostra que a verdade de Jesus, nosso Messias, muitas vezes dói. Ela expõe o que está escondido, ela revela a podridão por trás do verniz. E foi exatamente isso que Natã fez. Ele não apontou o dedo para Davi de longe, ele o confrontou cara a cara. Um confronto de amor, de um amor que se recusa a deixar a alma morrer no engano. Pensa no impacto daquelas palavras: tu és este homem. Davi não podia mais se esconder. Sua fé inabalável na própria justiça desmoronou. As desculpas secaram na garganta. Ele foi obrigado a olhar para si mesmo não como o rei justo, mas como o opressor, o assassino, o adúltero. A religião muitas vezes te permite racionalizar, minimizar seus erros, até mesmo culpar o inimigo. Mas a verdade de Deus não te dá essa opção. Ela te coloca diante de você mesmo. O que você faz quando a sua autoimagem, cuidadosamente construída ao longo dos anos, é pulverizada em um instante? Muitos se revoltam, muitos negam, muitos se afundam ainda mais na escuridão. Mas Davi, mesmo em sua profunda humilhação, escolheu outro caminho. Ele não revidou contra o profeta. Ele não questionou a autoridade da mensagem. Ele se quebrou. E é no quebrantamento que a graça encontra espaço para entrar. Essa é a grande ironia, não é? O que o sistema religioso te ensina a evitar a todo custo, o confronto com a sua própria imperfeição, é o que te lança nos braços da verdadeira fé. Não a fé que ignora o pecado, mas a fé que o confronta com a certeza do perdão. A oração de Davi nesse momento não foi uma barganha, mas uma rendição total. Ele sabia que a única esperança estava em Deus e não em sua própria capacidade de consertar as coisas. A dor da verdade é um fogo purificador. Ela queima as máscaras, as pretensões, as autojustificativas, e o que sobra é a sua alma nua, clamando por misericórdia. O Davi que se prostrou diante de Natã não era mais o mesmo. Ele era um homem transformado pela dura lição de que o poder verdadeiro não reside no trono, mas na humildade. E essa humildade, ela é a porta para um tipo de redenção que a religião jamais poderá oferecer. É nesse confronto que você descobre que a verdadeira liberdade não está em nunca cair, mas em saber que quando você cair, existe um Pai que te levanta. Um Pai que usa até mesmo a dor para te curar. Um Pai que te chama de volta, não importa o quão sujo você se sinta. Mas como Davi conseguiu viver com as cicatrizes de sua queda e ainda assim inspirar uma fé tão profunda?
Você já se perguntou o que acontece depois do perdão? A religião promete que tudo será como antes, uma amnésia divina que apaga o passado. Mas a vida real, a Bíblia que Jesus revelou, mostra que a graça tem um custo. Um custo que Davi pagou com cicatrizes profundas, marcas que ele levou na alma e na sua própria casa. E é nessas cicatrizes que a verdadeira história de amor de Deus por você é contada. Você está pronto para ver essa verdade? O filho de Davi com Batseba morreu. A morte da criança foi a primeira e mais cruel consequência direta do seu pecado. A oração fervorosa de Davi, o jejum, a súplica, tudo foi em vão. Muitos diriam, então Deus não perdoou. Mas essa é a mentalidade da religião, que troca bênçãos por méritos. A verdade é que Deus havia perdoado Davi, mas as leis naturais das consequências não foram suspensas, e isso é crucial. Pensa na dor desse pai, o luto que rasgou sua alma, a culpa que deve ter sufocado seu peito. A religião institucional, muitas vezes, te promete que se você for bom o suficiente, nada de ruim acontecerá. Mas a vida, ela é implacável. E a graça de Deus não é um passe livre para uma vida sem problemas. É a força para atravessar os problemas, mesmo aqueles que você mesmo causou, e sair do outro lado com a fé intacta. A casa de Davi, depois desses eventos, se tornou um caos. Traições, estupros, assassinatos entre seus próprios filhos. A espada nunca se afastou de sua casa, como o profeta havia anunciado. A religião talvez te fizesse sentir que isso era um castigo contínuo de Deus. Mas e se fosse o Pai, permitindo que Davi sentisse a profundidade da sua própria ação? Uma forma de esculpir nele a compaixão e a humildade que só a dor profunda pode trazer? O que você faria se suas próprias escolhas continuassem a ecoar na sua vida, mesmo depois de pedir perdão? As cicatrizes de Davi não foram sinais de condenação, mas testemunhos da redenção. Elas lembravam a ele e a nós que o pecado tem consequências devastadoras, mas também que a graça de Deus é maior. Maior que a morte, maior que a traição, maior que a dor. Ele não foi poupado das consequências, mas foi sustentado através delas. E essa é a promessa do Pai para você também. Essa é a fé que o sistema religioso não quer que você entenda. Eles querem que você tema a punição para que se mantenha na linha, mas Deus quer que você ame a graça para que se mantenha perto dele. Davi, com todas as suas marcas, com todo o caos em sua família, ainda assim foi um rei que amou a Deus acima de tudo. Ele não teve uma fé inabalável no sentido de nunca duvidar ou nunca errar, mas uma fé inabalável na misericórdia e no poder restaurador do Criador. As cicatrizes de Davi se tornaram parte de sua história, da sua identidade. Elas o lembraram da sua própria fragilidade e da infinita bondade daquele que o sustentou. Elas o fizeram mais humano, mais empático, um líder que entendia a dor de seu povo porque ele mesmo a havia experimentado. E é nesse ponto, na aceitação de suas cicatrizes, que ele encontrou uma paz que transcende o entendimento. Uma paz que o sistema não pode te dar, mas que o Pai te oferece. Mas como um rei, com tantas dores e falhas, conseguiu, ainda assim, ser o elo para a vinda do Messias, para o próprio Jesus Cristo? Você carregou o fardo de ser bom o suficiente para Deus? A religião te sufoca com a ideia de que seus erros te desqualificam do plano divino. Mas e se eu te dissesse que as falhas de Davi não só não o desqualificaram, como paradoxalmente o inseriram mais profundamente no maior plano de Deus? Aquele que ligaria sua linhagem ao próprio Messias, Jesus Cristo. Isso não é só história, é a sua própria história de salvação, gritando no tempo. Pensa comigo, um rei que adultera, que manipula, que derrama sangue inocente. Pelo olhar da religião puritana, esse homem deveria ser excluído, não?
Mas Deus, o Pai, olhava para Davi e via mais do que seus erros. Ele via um coração que, embora falho, sempre voltava para ele. Um coração que, no fundo do poço, clamava por misericórdia. E foi nesse coração que a promessa messiânica encontrou solo fértil. A promessa de que de sua descendência viria aquele que quebraria o poder do pecado e da morte. A Bíblia não esconde as sombras de Davi. Pelo contrário, ela as expõe para que possamos ver a luz da graça ainda mais brilhante. A religião te ensina a buscar a perfeição para ser aceito, mas a história de Davi te mostra que a aceitação de Deus não depende da sua performance, mas da sua fidelidade à sua própria aliança. A promessa não foi cancelada pelo pecado de Davi, foi confirmada pela sua graça. Como pode ser? Como um homem tão imperfeito pode ser o ancestral do Salvador do mundo? Essa é a subversão que o Evangelho opera. Onde a religião busca o puro para o puro, Deus busca o quebrado para restaurar. O que Davi nos ensina é que a história da redenção não é a história dos perfeitos, mas a história de como Deus usa os imperfeitos para manifestar sua glória e seu amor. A linhagem de Davi, que culminou em Jesus, não foi uma linha imaculada. Ela foi repleta de pessoas falhas, de reis que se desviaram, de mulheres com passados complicados. E isso não diminui a glória de Cristo, isso a amplifica. Porque mostra que a graça de Deus não escolhe os fortes para os fortes, mas os fracos para os fracos. A fé verdadeira não te coloca em um pedestal, mas te coloca de joelhos. O que Davi nos deixou foi um legado de vulnerabilidade e dependência de Deus. Seus salmos, escritos em momentos de triunfo e de desespero, são um testemunho vivo de um homem que entendeu que sua única esperança estava no Pai. Ele foi um rei que soube se humilhar, que soube chorar, que soube esperar no Senhor. E essa humildade, essa entrega, foi a ponte pela qual a promessa de Deus pôde fluir para o mundo. Você acha que seus erros são grandes demais para Deus? Você acredita que seu passado te impede de fazer parte de algo maior? A história de Davi é a prova viva de que a graça de Deus é maior que o seu pecado, maior que as suas falhas, maior que qualquer julgamento da religião. Ele foi o elo da promessa não apesar de suas falhas, mas de uma forma misteriosa, através da sua jornada de redenção. Porque é nas rachaduras que a luz entra. Então, quando você olhar para a cruz, lembre-se de Davi. Lembre-se do rei pecador que foi chamado segundo o coração de Deus. E entenda que o amor do Pai, manifestado em Jesus, é um amor que não rejeita o quebrado, mas que o perdoa, o restaura e o usa para propósitos eternos. Você é parte dessa história. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser real. Mas o que tudo isso significa para a sua vida hoje, no seu dia a dia? Chegamos ao fim desta jornada com Davi, o rei que falhou muito, mas encontrou o segredo da redenção. Você viu que a história dele não é um conto de fadas religioso, mas um espelho da sua própria humanidade. A religião institucional, com suas regras e modelos de perfeição, muitas vezes te afasta da verdadeira fé, daquela que te abraça no seu caos. Mas Davi, em sua imperfeição grandiosa, nos mostra que a graça de Deus opera de uma forma muito mais profunda e libertadora do que jamais nos contaram. Então, qual é a lição mais poderosa que Davi te deixa? Não é a de ser um super-herói invencível, é a de ser real, é a de que suas falhas, seus erros, suas quedas não são o seu fim. Pelo contrário, podem ser o seu maior ponto de encontro com a misericórdia do Pai. Aquela culpa que a religião tenta te empurrar, aquele fardo que você carrega. Davi nos mostra que existe um caminho para se desvencilhar deles. A redenção não é um prêmio para os perfeitos, é um presente para os quebrados que ousam se voltar para Deus.
é a força para se levantar depois da queda, para aprender com as cicatrizes e para transformar a dor em sabedoria. Davi não foi perfeito, mas foi um homem que soube se arrepender, que soube clamar, que soube confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando suas próprias ações o levaram ao fundo do poço. E essa é a verdadeira fé inabalável. Não a que nunca duvida, mas a que persiste mesmo na dúvida. Você tem um passado, tem erros que te assombram, tem um presente que te desafia. A história de Davi é a sua permissão para viver. Sua permissão para falhar, para chorar, para se arrepender e, acima de tudo, para ser amado incondicionalmente por um Deus que não desiste de você. Ele não te pede uma vida sem erros, mas um coração que sempre volta para Ele. Este vídeo foi mais do que a história de um rei antigo. Foi um convite para você olhar para dentro, para confrontar suas próprias Batsebas e seus próprios Urias, para entender que a sua vulnerabilidade não é sua fraqueza, mas o portal para a verdadeira força. A força que vem da graça, do perdão, do recomeço. Não deixe que a religião te roube a beleza da sua própria jornada de redenção. Davi falhou muito, mas ele encontrou a chave. E essa chave está disponível para você agora. Não é sobre tentar ser como Davi, mas sobre encontrar o seu próprio caminho de volta para o coração de Deus, com todas as suas marcas e cicatrizes. Assista novamente, reflita e permita que essa mensagem transforme a sua forma de ver a vida, suas próprias falhas e o poder ilimitado do recomeço. Porque você também é um rei ou rainha na linhagem da promessa. Você também pode reinar sobre suas falhas, encontrando a sua verdadeira coroa na redenção que só o Pai pode dar.